Tá bom, Fari, 7 de setembro, dia da independência. Tá cheio de vídeo assim, o pessoal tá cansado já, cara. Imagina, cara, que isso aqui vai ser bem diferente agora. Eu trouxe você aqui hoje pra gente tentar encontrar o lugar exatamente onde o Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Pô, cara, mas tem até quadro disso já, foi nas margens do Rio Ipiranga. Tem até nosso hino, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aliás, o lugar é ali embaixo. Mas é aí que você tá errado, cara. Aquele quadro, apesar dele ser muito bonito, ele não representa em nada a realidade. E eu vou mostrar pra você por quê. Vamos descer lá na margem do Rio Ipiranga que eu te conto, bora? Tá bom, cara, vamos lá. Olha, Fari, chegamos aí no riacho, né, que agora é um córrego, mas diz aí, o que tem de mentira naquele quadro? Aquele quadro chamado Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo, inclusive está aqui no Museu do Ipiranga, ele foi feito em 1888, ou seja, 66 anos depois do acontecido. Foi feito inclusive a pedido do Dom Pedro II. Esse quadro, se você reparar bem ele, você vai ver ali o Dom Pedro em traje de gala, com chapéu, espada na mão, em cima de um cavalo super imponente, assim. Essa indumentária que eles estão usando nem existia lá em 1822. Mas ele serve para representar como que as pessoas ali em 1888, especialmente a elite, enxergava como esse processo da independência aconteceu 66 anos atrás. Então você tem, por exemplo, o Dom Pedro acompanhado pelos companheiros dele, representando a elite, que estava ali do lado do Dom Pedro, né, apoiando ele nesse processo de independência. Você vê a Guarda Real apoiando o movimento que o Dom Pedro está fazendo, inclusive dá para ver em alguns detalhes eles arrancando o símbolo de Portugal que eles carregavam nos uniformes. Dá para ver também no cantinho da pintura o que representa o povo, que é um condutor de um carro de bois que assiste toda essa cena de longe sem estar envolvido ali com o que está acontecendo, como se o povo fosse coadjuvante de todo esse processo de independência aqui do Brasil. Quando, na verdade, a realidade não foi essa. Eles estavam subindo da Baixada Santista aqui para o Planalto de São Paulo como uma tropa, subindo muito provavelmente usando ou burros ou cavalos menores, aqueles cavalos baios marrons, que são aptos para fazer esse tipo de subida, subindo a Serra do Mar, desde ali do litoral brasileiro até chegar aqui em São Paulo. E aí foi o que tudo aconteceu. Eles chegaram aqui dessa maneira, meio maltrapilhos, meio sujos da viagem. E aí, para piorar toda a situação, o Dom Pedro estava com uma baita dor de barriga, que tirava todo o glamour desse quadro que a gente vê. A última parada que eles fizeram antes de subir foi em Cubatão, e diz que ele chegou a tomar chá de folha de goiabeira, que era um remédio muito popular para curar dor de barriga nessa época, e subiu todo o caminho, tendo que fazer paradas o tempo todo, até demorou mais do que deveria. Chegou aqui ali pelo meio, fim da tarde, e ainda estava ruim ali do intestino. Então, assim, aquele quadro ali, baita fake news, ele é muito bonito, ele é interessante para você estudar a imagem que se tinha do movimento da independência alguns anos depois, mas ele não retrata exatamente a realidade. Ao invés daquele cavalo branco fodão do Napoleão, era um burro e ele tava com roupas surradas e ele tava com caganeira. Exatamente, não falaria melhor do que você disse. Se não foi nas margens do Ipiranga, um momento importante desse deve ter algum lugar marcando onde foi, né? Por muito tempo teve um lugar considerado oficial, onde teria acontecido, né, a declaração da independência pelo Dom Pedro. Ficou bastante tempo lá, não tá mais hoje, mas a gente pode subir lá e eu vou te explicar por que esse lugar também estava errado. Tá bom, bora? Bora! Nesse canto aqui do parque, que é do lado do Jardim Francês, ficava originalmente um marco que era considerado oficial, mas ele estava completamente errado e não marcava nada a ver o lugar da Declaração da Independência. Cara, mas não é possível. Como que colocaram um marco oficial no lugar errado? Em 1825, só 3 anos depois da Declaração da Independência, um grupo de vereadores aqui da cidade de São Paulo se reuniu aqui e trouxe com eles algumas pessoas que foram testemunhas oculares que estavam junto com Dom Pedro no acontecimento. E eles foram encontrar exatamente o lugar onde teria acontecido toda essa história que a gente conhece. E aí eles marcaram o lugar exato, com precisão, todo mundo concordou, achou o lugar bonitinho, e foi colocado uma baliza, uma trave de madeira provisória para marcar o local. Só que aí o que aconteceu? Ali para uns 40 dias depois, vieram aqui colocar um marco oficial, um negócio mais bonito, mais arrumado para marcar o local. E eles erraram completamente o lugar, muito provavelmente porque a marca original sumiu, talvez em alguém mexendo no local, e esse marco ficou aqui em algum ponto dessa área aqui, bem mais próximo da onde ainda deveria ser o museu ainda não tinha sido construído. E isso ficou por muito tempo, coisa de quase 100 anos aqui, e acabou virando meio que um lugar comum em que todo mundo
considerava que era o lugar correto. Professores de história, ilustradores, todo mundo entendia que esse era o lugar oficial e não era, estava errado. Tá, mas ninguém percebeu isso? Ninguém descobriu que o marco oficial estava no lugar errado? Então, perceberam. Foi só depois que fizeram um museu aqui em 1895 que alguém foi pensar que talvez isso aqui não estava certo e aí foi atrás de encontrar o lugar correto de fato. E aí o primeiro diretor do museu, um alemão chamado Hermann von Ihering, ele suspeitou que isso aqui podia não estar muito correto. E aí ele refez vários estudos e analisou documentos e mapas e ele, de novo, igual lá em 1825, encontrou o lugar correto. E aí o que fizeram? Colocaram no lugar uma trave de madeira provisória para marcar o local. Vixe, vai dar ruim de novo. Pois é, e deu ruim mesmo. O que aconteceu? Esse marco tinha sido colocado em 1902 no lugar. 18 anos depois, em 1920, começaram reformas aqui no parque para preparar ele para o centenário da independência do Brasil em 1922. Durante essas reformas, adivinha só o que aconteceu? Desapareceu o tal do poste que foi colocado no lugar de maneira provisória e ninguém nunca mais encontrou o lugar correto durante todo o século XX, até alguns anos atrás. Cara, que bizarro isso. Mas eu lembrei de uma coisa, eu tava lendo um livro e eu vi que o lugar real do grito, ou melhor, da Declaração da Independência, é mais ou menos ali onde hoje é o monumento, lá perto do Ipiranga. Faz sentido isso? Também tá errado. Se topar, a gente desce lá agora e eu te conto um pouco por que isso tá errado. Tá bom, vamos lá, vai. Bom, Fari, então chegamos aqui. O que você tem para falar? Chegamos. Cara, é o seguinte, o Monumento à Independência, como outros pontos, outros marcos importantes aqui do Parque da Independência, acabaram inevitavelmente sendo usados como referência para apontar onde aconteceu, de fato, a Declaração da Independência pelo Dom Pedro. Mas também não foi aqui. O monumento tem uma importância grande, é aqui que está enterrado o corpo do Dom Pedro I, da primeira e da segunda esposa dele, só que é só isso. Apesar de a gente estar bem perto do Riacho do Ipiranga aqui, não foi aqui que aconteceu a declaração. Se não é aqui, eu acho que eu matei a charada. Aqui no Parque da Independência tem a Casa do Grito. Tem. Então, eu sei que não foi um grito, mas pelo menos acho que vai ser pra lá. Eu acho que indo pra lá a gente esquenta um pouco, chegar bem perto assim do lugar correto. Vamos pra lá então? Vamos pra lá. Vambora. Ó, Pedrão, essa daqui é a Casa do Grito. Hoje ela funciona como um museu e ela tem exposições explicando a importância dela para a história e especialmente para essa que a gente está contando. Na época, ela funcionava como uma espécie de venda. Ela ficava na beira da estrada. Todo mundo que vinha da Baixada Santista para chegar na cidade de São Paulo mesmo, que era só o centro hoje, né? Passava por aqui e aqui servia para comprar comida, para consertar ali uma ferradura de um cavalo que deu problema, para qualquer coisa. Eles estavam aqui nesse lugar estratégico para conseguir servir as pessoas que estavam subindo do litoral aqui de São Paulo, assim como o Dom Pedro e a tropa que estava com ele estavam vindo. Tá, então se é a Casa do Grito, tem alguma relação com o grito? Tem uma relação, apesar de não ter acontecido a declaração da independência exatamente aqui, o que acontece? Quando eles estavam vindo do litoral, subindo aqui para chegar na cidade de São Paulo, Dom Pedro e todos os acompanhantes que estavam com ele, o Dom Pedro famosamente parou para curar a dor de barriga em algum local aqui no entorno, e os relatos das testemunhas oculares dizem que todo o resto dos acompanhantes do Dom Pedro seguiram um pouco para frente e pararam exatamente no entorno aqui dessa casa para beber alguma coisa, comer alguma coisa, descansar um pouco, deixar os cavalos descansar um pouco. E o Dom Pedro ficou lá para trás, lá no matinho dele, resolvendo os problemas dele. O que acontece é que, exatamente nesse momento, eram umas 4:30 da tarde do dia 7 de setembro de 1822, dois mensageiros chegaram do Rio de Janeiro trazendo cartas enviadas pela esposa do Dom Pedro, a Dona Leopoldina, e pelo José Bonifácio, que era o principal conselheiro do Dom Pedro. Essas cartas, basicamente, informavam o Dom Pedro de que a situação entre Brasil e Portugal estava tão crítica que a única solução para eles resolverem os problemas que eles estavam tendo com a coroa era tornar o Brasil independente. Então foi um aviso assim de alarme. Ela até fala assim, ó, os frutos estão maduros. Colhe-os logo antes que eles apodreçam. A hora é agora. Se for para ser declarada uma independência do Brasil, o momento é esse, porque se passar não vai dar certo. E aí, a partir do momento que ele recebe essa informação, as testemunhas oculares dizem que ele chegou a ficar bravo e amassou a carta e jogou no chão, mas ele falou, é isso, a partir de agora o Brasil está independente de Portugal. Bom, então foi aqui que rolou
rolou essa declaração. Não exatamente aqui. Mas se é a Casa do Grito, pelo menos a gente deve estar perto de onde foi o lugar exato. A gente está bem perto e eu vou te falar o porquê. Em 2022, nas comemorações de 200 anos da independência do Brasil, o engenheiro Jorge Pimentel Sintra fez um estudo sobre onde seria essa localização exata, dado que a gente estava sem saber há 100 anos, né? Ele conseguiu encontrar uma série de documentos e mapas e ele fez análises usando diversos tipos de tecnologia sobre elas e ele conseguiu finalmente encontrar exatamente o lugar onde houve a declaração de independência feita pelo Dom Pedro I, aqui no Parque da Independência. E você sabe chegar lá? Sei chegar lá, estamos muito perto, então cola comigo de novo que você vai gostar. Bora lá. Cara, ó, finalmente, com uma precisão muito grande, esse aqui é o lugar onde o Dom Pedro declarou a independência. Nesse cantinho aqui meio esquecido do parque, bem sombreado, mas não tem uma plaquinha, não tem um marco, não tem nem um banquinho pra gente sentar aqui. Como que depois de 200 anos esse engenheiro conseguiu acertar com tanta precisão o lugar exato? Segundo ele, a maior dificuldade que ele teve foi usar os dados dos documentos lá de 1825, dos vereadores que encontraram pela primeira vez o lugar, e ele precisava usar como referência a cabeceira sul da ponte sobre o Riacho do Ipiranga. Só que essa ponte não existe mais e o Riacho do Ipiranga mudou totalmente o trajeto, porque ele foi retificado e canalizado aqui na cidade. Então o que ele fez? Ele pegou um monte de mapas e documentos antigos e ele conseguiu encontrar a exata localização onde ficava essa ponte no Riacho do Ipiranga e aí ele fez a medição usando os dados conseguidos pelos vereadores e conseguiu encontrar novamente pela terceira vez o lugar exato onde teria acontecido a declaração da independência. Então esse é o lugar exato mesmo. É aqui mesmo, foi aqui que aconteceu. É curioso e é engraçado pensar, né, a tropa que teve exatamente nesse lugar aqui, voltando lá da Baixada Santista, e que, né, todo mundo sabe que o Dom Pedro estava com aquele probleminha de barriga, né? Então ele teria parado exatamente em algum matinho desse aqui. Óbvio que não o mesmo mato, óbvio que não o mesmo relevo, porque isso aqui já foi reformado várias vezes, mas foi exatamente aqui nesse local que ele teve que parar para se aliviar na moitinha aqui. E aí, como dizem, sem querer ser clichê, mas já sendo, o resto é história. Bom, Fari, olha, até que esse rolê foi bem da hora, me surpreendeu, viu? Falei que você ia gostar, porque isso é uma coisa que não é muita gente que conhece. O pessoal vem visitar o museu, vem visitar o parque, mas não para pensar nesses detalhes. Eu acho que é legal, a próxima vez que todo mundo vier visitar o Parque da Independência aqui em São Paulo, dá uma passadinha aqui nesse cantinho, para pensar um pouco, refletir, tentar imaginar o que aconteceu aqui de verdade aí há mais de 200 anos. Bom, pessoal, então é isso. Eu recomendo vocês virem aqui fazer esse rolê, porque, olha, com o Fari foi muito da hora, mas óbvio que com vocês sozinhos eu acho que vai dar certo. Se vocês gostaram do vídeo, pô, deixa um like pra gente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fari, muito obrigado. Até a próxima Vamos juntos. e vamos juntos.